pressa, que hoje me convém repousar em sua casa. O Espírito Santo Deus está falando que hoje Ele quer ir para mim, para a sua casa. Ah, mas Ele já habita lá, mas não da forma como Ele quer. Desse jeito. Aos olhos humanos, a muitos, nós somos errados porque nós estamos na presença de um Deus que muitos desconhecem, na presença de um Deus que muitos acham que nós somos loucos, que muitos acham que nós estamos participando de uma coisa que foi escrita pelo homem, mas nós temos a convicção, porque Ele sabe, nós sabemos de onde Ele nos tirou, nós sabemos de quem Ele fez e transformou na nossa vida. Só nós sabemos o que Ele fez para mim, para você estar na presença dEle hoje. E por isso que quando Jesus Ele fala para Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa, porque Ele quis mostrar para aquele povo, aquela multidão, que quem faz e quem ordena é o próprio Deus para mim e para a sua vida. Possivelmente Zaqueu deve ter tomado aquele susto, mas justo eu, um publicano, um cobrador de impostos, se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado, eu devolvo, porque ele sabia de quem era Jesus Cristo Nazareno, porque como que ele sabia o nome de Zaqueu? Ao mesmo tempo, aquele povo ficava olhando Jesus, aquele que curou um cego a caminho, que passando pela cidade viu Zaqueu numa figueira lá no alto, chamou ele pelo nome e ainda vai para a casa dele. Ei, paremos de julgar o nosso irmão. Só quem tem o poder para julgar é Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Como diz, nós somos comedores de arroz e feijão. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele tem poder para poder fazer algo sobrenatural, mudança. Porque na casa de Zaqueu precisava ter uma mudança. Na casa de Zaqueu precisava ter algo diferente. Porque muitas das vezes nós só conhecemos irmãos dentro da igreja. Desse jeito. Dentro de cada lar quem conhece é só Deus. É verdade. Jesus, imagina Jesus indo caminhando com Zaqueu e o povo falando. Jesus está indo para lá, para a casa daquele pecador. Impossível, tanto no meio aqui que tem pessoas que são mais dignas de ele poder entrar na casa, mas ele vai justamente para a casa deste homem. Mas Jesus está falando que ele faz morada para aquele que quer. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele com. É isso que ele ensina para mim e para você. Nós não podemos julgar. Nós estamos aqui para sermos julgados por o nosso Deus. E ele entrou naquela casa para fazer uma transformação. Ele entrou naquela casa porque houve uma libertação. Ele ali, ele conseguiu entender quem era Jesus, quem era o enviado do próprio Deus para poder fazer o prodígio e milagre nessa terra, como um homem, como mulher, como eu e você, como carne e osso. Naquela casa, ali Zaqueu, a Bíblia não relata além disso, mas creio eu que naquela casa, aquele encontro que Jesus teve com Zaqueu e com a família de Zaqueu, ali eu creio que Jesus fez algo sobrenatural e todos ali passaram a seguir a Ele, porque a partir daquele momento quando Ele falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo em dobro, até 4 vezes mais, porque Ele sabia que Ele era um pecador, mas Ele também sabia com quem Ele estava conversando. Como também foi falado aqui, que aquele povo caminhou no deserto 40 anos, era o povo que sabia quem era Deus e quem era o líder que levava eles, mas também era um povo rebelde, era o povo que também não queria
estamos obedecendo o que Deus tem preparado para mim e para você? Desse jeito. Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus tem ordenado para mim e para você? Eu observei aqui nessa noite, a igreja necessita de ajuda, a igreja necessita de cooperadores. E será que estão querendo botar a mão no arado? Porque eu creio que quando Zaqueu teve esse encontro com Jesus, ele aceitou Jesus, ele e a família, entrou em libertação naquela casa, entrou uma mudança naquela casa. Ele quis seguir a esse Jesus maravilhoso. A partir do momento que você aceita Jesus, que Jesus vai fazer uma mudança na sua vida. Eu creio que no cenário conhecendo aquelas épocas. Irmãos, antes de eu aceitar Jesus e conhecer Jesus, eu não me vestia assim não. Não me vestia assim não. Era topperzinho, shortinho, micro saia, decotes. Só eu não andava de chinelo de dedo nem descalço não. Era tamancos altíssimos, joias, brincos, cordões. Eu tinha anel no dedo do pé. Mas eu não sabia, eu não conhecia esse Jesus até um dia que eu recebi um convite. Eu conheci esse Jesus o Nazareno. Ele fez uma mudança na minha vida. E muitos não querem conhecer, têm curiosidade em saber quem ele é. Quando Jesus caminhava, aquela multidão andava junto, muitos não caminhavam, não andavam com ele, muitos eram curiosos para saber o que ele fazia, para sair, sabe o quê? Espalhando. Aleluias. Glória a Deus. Porque foi falado aqui. Pregar e falar, e o pastor falou a verdade. Há um mês, mais ou menos, o Senhor me revelou um sonho. Quando eu estava sentada ali, eu falei, Senhor, como que eu vou falar? Aí o pastor vem e fala. Tudo aquilo que o Espírito Santo Deus te ministrou. Há um mês, mais ou menos, o Espírito Santo me revelou um sonho. Alto de colina. Um templo feito pelas mãos do homem, que é essas paredes. E o Senhor falava assim, olha, para lá você vai ver algo que vai acontecer. Quando eu olhava para o alto, eu vi uma igreja, um templo, a coisa mais linda. O modelinho até um pouco onde eu congrego. Ela descia. Quando ela descia aquele morro abaixo, irmãos, ela vinha conforme uma arca, conforme um barco. E eu falava, Senhor, mas a promessa que o Senhor tem não seria da mesma forma que o mundo iria acabar, Senhor. Preste mais atenção. Quando eu olhava a igreja, era coisa, é lindo aquela arca, porém ela estava lacrada. Chegará tempos que muitos baterão na porta e não terão mais jeito. Desse Foi jeito. anunciado, foi falado aqui também. Não tinha uma alma vivente dentro dela. Não tinha ninguém. Ela estava lacrada. E em seguida o Espírito Santo falava assim, olha para o outro lado. Quando eu virava, olhava para o outro lado, estava lá um coral. Um coral que é a coisa mais linda. Aqueles louvores entoados